Certo, pessoal? Boa noite e bem-vindos de volta ao Thai Talk with Dan, o canal onde compartilhamos suas histórias. Hoje eu tenho uma história longa, mas é absolutamente incrível de novo. Quero dizer, a de ontem foi muito boa. A de hoje literalmente me fez rir muito. É uma história muito engraçada, pessoal. Então arrume um lugar confortável, bote a chaleira para ferver, pegue uma cerveja, coloque o jantar no colo, faça o que for preciso, sente-se, relaxe e eu vou ler a história. Vamos começar. Olá, Dan. Sou relativamente novo como espectador, mas já maratonei a maioria dos seus vídeos e, sinceramente, acho que eles contêm muitas informações valiosas. A forma como você dá conselhos é incomparável e eu realmente aprecio o seu canal, não só por mim, mas por todos os outros homens também. Você não só dá bons conselhos, mas também faz as pessoas perceberem que não estão sozinhas e que esse tipo de coisa acontece com muitos homens. Eu tenho uma história bastante complicada, então vou tentar resumir ao máximo. A primeira vez que fui para a Tailândia, eu tinha 22 anos, era jovem, confiante e basicamente achava que sabia de tudo. Vi um anúncio no jornal dizendo: "Você quer ser corretor de ações e morar na Tailândia?" Meu amigo e eu ligamos imediatamente para o número e, após algumas conversas por telefone, estávamos em um avião para a Tailândia em menos de 2 semanas depois de ver o anúncio. Quando chegamos, fomos buscados no aeroporto e levados para um hotel 5 estrelas. Parecia um sonho se tornando realidade. Mas você conhece o ditado: se parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é. Bem, de certa forma era mesmo. Para ser justo, a gente não tinha perdido dinheiro porque os voos já estavam pagos. No dia seguinte, fomos trabalhar e basicamente nosso trabalho era ligar para australianos, tentando convencê-los a investir dinheiro em commodities e no mercado de ações. Algo pareceu suspeito quase imediatamente. O gerente lá era um cara enorme, forte como um touro. Aparentemente, ele era ex-forças especiais na Austrália. Recebemos cerca de 10 minutos de treinamento e depois fomos jogados em uma sala fazendo ligações a frio para australianos o dia todo, tentando convencê-los a investir. E pelo que me lembro, ninguém fez nenhuma venda. Então, naquela mesma noite, saiu em todos os noticiários do mundo que pessoas na Tailândia estavam sendo presas por golpes de corretoras fraudulentas, que eu presumo ser exatamente no que tínhamos nos metido. Sem nem pensar, meu amigo e eu simplesmente dissemos: "Não podemos ficar aqui, vamos embora." Então saímos imediatamente e fomos para Phuket com o pouco dinheiro que ainda tínhamos. Felizmente, nossos pais nos mandaram um pouco mais de dinheiro para que pudéssemos ficar lá por mais tempo. E essa foi minha primeira experiência na Tailândia. Naquela época, no início dos anos 2000, Phuket era completamente diferente. Os bares ainda eram cabanas de bambu, tudo parecia rústico e intocado. Era incrível. Um dia, recebi uma massagem de uma garota que tinha mais ou menos a minha idade, talvez 22 ou 23 anos. Ela era bem pequena, tinha cabelo rosa e tinha um filho. Eu gostei muito dela e acabamos passando cerca de 2 semanas juntos. Sinceramente, eu gostei muito, muito mesmo dessa garota. Uma noite, a gente estava ficando em um hotel, e naquela época eu costumava deixar minha pochete, ou fanny pack, como os americanos chamam, bem ao lado da cama. Por algum motivo, eu acordei de repente no meio da noite e percebi que minha pochete tinha sumido. Imediatamente eu pensei: o que está acontecendo? Eu me levantei e percebi que as roupas dela ainda estavam lá. Então eu fui até o banheiro e abri a porta. Lá estava ela. Ela estava lá, com a minha bolsa aberta, literalmente tirando uma nota de 1000 baht. Eu fiquei arrasado. Você pode me chamar de sensível se quiser, mas eu realmente fiquei emocionado naquela noite porque eu realmente gostava dela.
Naquele momento, ficou dolorosamente óbvio que ela estava me roubando e provavelmente não se importava comigo nem um pouco. Por mais estranho que pareça, eu ainda fiquei com ela pela semana restante. Ficamos no quarto dela para economizar dinheiro. O quarto dela era só um colchão em um cômodo minúsculo, como uma caixa. Debaixo da cama, encontrei várias cartas de amor antigas e bilhetes de aluguel de diferentes estrangeiros. Eu perguntei para ela sobre isso e ela só disse: "Ah, não são meus, não é minha casa." Sei. Então, não só ela tentou me roubar, mas também ficou óbvio que isso já tinha acontecido muitas vezes antes com vários homens diferentes. Outra coisa louca foi que o quarto dela ficava em cima de uma loja de tatuagem, e eles me pediram para levar algumas esculturas de volta para a Inglaterra para eles. No começo, eu concordei sem pensar muito, mas, no último minuto, mudei de ideia e disse: "Não, obrigado. Eu não sei o que tem dentro delas." Olhando para trás agora, isso poderia ter dado muito errado. Agora, a segunda vez que fui para a Tailândia foi ainda mais louca. De volta ao Reino Unido, eu tinha me envolvido em um acidente de carro e sofri uma lesão cervical séria e dores nas costas por muito tempo. Eventualmente, recebi uma indenização da companhia de seguros para me compensar pelo tempo de estudo perdido e outros problemas. Então, com o dinheiro, decidi fazer mochilão pelo Sudeste Asiático. Passei a maior parte do meu tempo na Tailândia, viajando pelas ilhas, fazendo todas as coisas turísticas e visitando Laos e Camboja. Agora você tem que lembrar, isso foi por volta de 2004 e as coisas eram bem diferentes naquela época. Camboja, especialmente, era bem tenso. As estradas eram tão ruins que até mesmo sentado em um veículo, você levava um tranco no pescoço de novo por causa dos buracos. A própria Tailândia ainda era muito subdesenvolvida em comparação com hoje. Até mesmo Phuket ainda tinha bares de bambu por toda parte. Com certeza foi antes do tsunami. Enfim, meu amigo teve uma úlcera durante a viagem. Ele acabou ficando uma semana no hospital em Bangkok. Então eu fiquei em Bangkok para visitá-lo todos os dias. E foi lá que conheci uma garota tailandesa chamada Junior. Acho que ela tinha só 19 anos na época, mais nova do que eu. No começo, eu realmente não queria me envolver em nada físico, porque eu era cauteloso com questões de saúde e tudo mais, mas nós passamos cada vez mais tempo juntos, e ela realmente parecia ser doce e carinhosa. No fim, acabamos formando um relacionamento, mas sempre tinha algo estranho. Ela tinha uma tatuagem de dragão no braço. Eu perguntei para ela sobre isso e ela desconversou dizendo: "Ah, é só um dragão." Mas, se você olhasse com atenção para os detalhes brancos dentro da tatuagem, na verdade estava escrito o nome Andy. Esse, obviamente, era o namorado ou o cara que bancava ela na época. Eventualmente, ela admitiu que já tinha um namorado, e eu me lembro de pensar: bem, isso não é exatamente ótimo. O malabarismo mental que você faz tentando processar essas coisas é sinceramente insano. Ainda assim, não houve nenhuma transação financeira entre nós. Eu fiquei no apartamento dela, que claramente estava sendo pago por outra pessoa. E ela acabou me dizendo: "Vou para a Inglaterra em breve para estudar na universidade." Então eu pensei: uau, isso parece incrível, porque significava que poderíamos continuar nos vendo, mas isso acabou sendo outra mentira. Ela não ia para a universidade. O patrocinador dela estava arranjando um visto para ela vir para a Inglaterra. De qualquer forma, eu acabei voltando para casa e comecei meu último ano na universidade. Alguns meses depois, ela entrou em contato comigo dizendo que estava vindo para a Inglaterra e perguntou se poderia ficar comigo. Na época, eu ainda morava com meus pais e só tinha o meu quarto em casa enquanto estudava. Então pensei: bom, por que não? Então ela chegou na Inglaterra, mas nunca chegou a ver o patrocinador que a trouxe. Em vez disso, ela veio ficar com a minha família.
Todo dia eu dirigia até a universidade enquanto ela ficava sentada no carro, porque eu disse para os meus pais que ela também estava indo para a universidade só para tudo parecer menos estranho. A situação toda era completamente insana, mas de alguma forma meus pais simplesmente adoraram ela. Ela cozinhava comidas incríveis e ajudava minha mãe o tempo todo nas tarefas da casa. Mesmo depois de descobrirem que ela na verdade não estava frequentando a universidade e ficarem bravos com as mentiras, ainda assim a trataram como parte da família. Meu padrasto estava literalmente no céu porque nunca tinha comido tão bem na vida. Para eles, era como viver com um chefe particular. Então, um dia, a polícia apareceu porque ela não estava morando com o patrocinador que a trouxe para a Inglaterra. Então, ela foi deportada de volta para a Tailândia. Literalmente, havia lágrimas por toda parte. Meus pais ficaram arrasados e imediatamente começaram a tentar encontrar maneiras de ajudar ela a voltar para a Inglaterra. Agora, na minha cabeça, nós ainda estávamos em um relacionamento sério. E o mais louco é que meus pais até começaram a mandar dinheiro para ela todo mês. No fundo, porém, eu sabia que tinha algo errado. Com o tempo, ficou óbvio que ela estava viajando pelas ilhas, festejando com vários caras diferentes. Sempre que eu perguntava sobre isso, ela negava tudo porque vivia sumindo e não atendia o telefone. Finalmente, ela admitiu: tá bom, eu cometi um erro, eu fiquei com outros caras. Nesse momento eu disse: acabou, você não me ama, agora aqui vem a parte ridícula. Para provar que me amava, essa garota tinha tatuado meu nome em letras enormes no corpo. O problema é que, brincando, eu disse para ela que meu apelido era Chunk, o que não era verdade. Então, na lombar dela, ela literalmente tinha Chunk esteve aqui, tatuado permanentemente no corpo. Até onde eu sei, ela ainda tem essa tatuagem hoje. E ela até se casou e agora mora em algum lugar da Europa. Por mais estranho que pareça, a gente ainda mantém contato de vez em quando e não há mais ressentimentos. Sinceramente, eu não culpo ela totalmente. Quando ela foi mandada de volta para a Tailândia, ela ficou deprimida e sozinha. Ela não tinha muito apoio da família e a maioria das amigas dela também eram garotas bancadas por homens. É uma pena, porque talvez a gente realmente pudesse ter tido um futuro juntos se ela não tivesse sido deportada. Mas eu não me arrependo de nada disso. Mas imagina, quantos homens investiram nela ao longo dos anos? Na minha opinião, o número de parceiros importa sim. Agora sou casado com uma mulher chinesa e quando a conheci, aos 26 anos, ela nunca tinha estado com outro homem. Existem estudos reais mostrando que a capacidade de criar vínculos afetivos diminui quanto mais parceiros sexuais a pessoa tem. E, sinceramente, eu acredito nisso pela minha experiência de vida. A cultura moderna no Ocidente empurra as mulheres para esse estilo de vida, enquanto, ao mesmo tempo, convence os homens de que eles são inseguros se não gostam disso. Aparentemente, se um homem não aceita que uma mulher tenha tido inúmeros parceiros anteriores, ele é inseguro. Se isso for verdade, então talvez eu seja a pessoa mais insegura do mundo. Agora imagine o que acontece em lugares como a Tailândia, onde garotas de bar ouvem promessas sem fim de homens estrangeiros solitários, desesperados por carinho e conexão emocional. Pessoalmente, eu não confiaria em muitas mulheres da geração atual, independentemente da cultura. E, sinceramente, eu sinto pena dos meus filhos crescendo nesse mundo. Eu também desejo tudo de melhor para você e seu filho. Espero que sua esposa pense bem, porque um pai é incrivelmente importante na vida de uma criança. Eu odeio dizer isso, mas sinceramente eu preferia os velhos tempos na Tailândia, há 25 anos, quando a maioria dos bares eram cabanas de bambu. Agora, algumas partes parecem irreconhecíveis para mim. Ficou movimentado e comercial demais para o meu gosto. Vietnã e Camboja estão indo pelo mesmo caminho.
Algumas áreas das Filipinas ainda estão boas por enquanto, mas mais cedo ou mais tarde a mesma coisa vai acontecer lá também. De qualquer forma, minha próxima história será sobre um soldador que é um ladyboy. Aliás, eu sou engenheiro em usinas de energia. Valeu, Dan! Certo, pessoal, não vou ficar muito tempo na frente da câmera. Foi uma história bem longa, só para vocês saberem. Na verdade, uma mulher tailandesa tatuou meu nome completo e minha data de nascimento no corpo dela, bem aqui, 2 semanas depois de me conhecer. E o relacionamento só durou 2 meses e depois acabou. E então, ela acabou fazendo uma tatuagem de uma metralhadora grande por cima para cobrir. É insano, essas garotas fazem de tudo para tentar te fisgar. Certo, pessoal? Cuidem-se, se protejam aí fora. E se você tem sua própria história e quer compartilhar no canal, envie seu e-mail. thaitalkwithdan@gmail.com. Fiquem tranquilos e tchau por enquanto. Tchau.